que a alegria de falar do bem, que a vontade de melhorar esteja em nosso coração. Combinados? Hoje, o tema da noite, eu tirei desse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, que é maravilhoso para nos ensinar como viver aqui na Terra. Porque a gente já viveu tantas vezes aqui, mas já errou tanto. Agora está na hora de a gente pegar um manualzinho de instruções e começar a aprender o que se faz e o que não se faz para ser mais feliz aqui na Terra. E a nossa lição da noite, esse manualzinho aqui tem 180 lições. A nossa lição de hoje chama Alegria Cristã. Nesse livrinho sempre tem alguma parte dos ensinos de Jesus que o Emmanuel pega de uma frase escrita por alguém que já evoluiu antes de nós. A frase de hoje está lá no Evangelho de João. Quando Jesus desencarnou, ele deixou a missão para os discípulos deles. Vocês vão levar essa mensagem adiante. São vocês que vão levar essa boa nova para frente. E eles ficaram muito nervosos. Imagine você nessa condição, sabendo que o teu líder vai sair e é você que vai levar adiante. Eles não se sentiam prontos, muito menos preparados para essa missão. E Jesus dizia, claro que vocês vão. Vocês já estão preparados e ninguém se sentia preparado. Então, depois que Jesus se foi, eles resolveram escrever essas lições. Porque daí eles pensavam, e se a gente esquecer? E se a gente ficar conosco com esses ensinamentos e acabar não passando para as próximas gerações, o que vai acontecer? Então eles começaram a escrever, por isso que nós temos os evangelhos de cada um deles. E cada um escrevia do seu jeitinho. E João era muito amoroso. João falava assim as coisas do coração. Eu penso assim, é a minha ideia, que ele era o mais evoluído dentre todos aqueles lá, era o que mais já estava preparado para entender as lições do mestre. E no evangelho dele, ele tem uma frase de Jesus que diz assim, mas a nossa tristeza se converterá em alegria. Gente, é complicado a gente pensar nisso. Porque cada vez que a gente pensa que está tendo uma tristeza, que algo ruim está acontecendo na vida, Jesus vem no ensino dele sempre com a mesma história. Bem-aventurados os aflitos. Conhecemos? O que é bem-aventurados? Fica feliz aquele que está aflito. Como que você vai ficar feliz se você está aflito? Ele sempre diz, a alegria das aflições, o bem contido na desgraça. Em todas as passagens tem isso. E aqui Emmanuel traz para nós, para que a gente entenda de uma vez por todas, por que Jesus fala isso? Por que é tão importante entender a tristeza, a dúvida, a provação, a expiação, que é tão difícil para nós ainda. Olha como Emmanuel coloca para nós sobre essa frase. Nas horas que precederam a agonia da cruz, vocês lembram daquela passagem da cruz, né? Jesus sabia que ia ser traído por Judas, Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, sabia, ele sofreu. Lembram que ele foi sozinho lá para o monte, que ele foi rezar, se equilibrar, foi colocar as ideias no lugar. E aqui Emmanuel está trazendo esse momento. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos também não conseguiam disfarçar a dor e o desapontamento. Eles tinham vivido coisas tão incríveis com aquele Jesus. Eles estavam com aquela esperança tão grande, que assim, agora chegou o nosso Salvador, agora ele vai mudar tudo. Eles eram mais ou menos como a gente é. A gente é meio fantasioso. Quando alguém fala alguma coisa, a gente já monta aquele cenário e às vezes nem é tanto assim. Quer ver então quando a gente se apaixona, meu Deus, essa pessoa é a melhor do mundo. Ou quando a gente troca de emprego, a gente diz, mas esse é o melhor emprego do mundo. A gente fantasia no início as coisas. E os apóstolos, os discípulos dele, estavam nessa fase ainda assim de pensar que agora Jesus ia resolver tudo. Ia passar limpo todas as coisas que estavam erradas no mundo inteiro. E de repente eles se viram, nossa, mas não era você o Salvador? Como é que pode você estar aí?
vai estar sujeito às leis humanas e em breve não vai estar mais conosco. Olha o desapontamento deles. Seria conosco assim a mesma coisa. Tinham acreditado tanto naquele projeto, que ele era o enorme, o Salvador, o que veio, e de repente ele, ali, para ser pregado na cruz como qualquer reles mortal, pensa bem a decepção deles. E eles estavam nesse momento de dor e sofrimento. Aqueles que já eram mais elevados pensavam, puxa vida, mas ele fez só o bem, por que ele tem que passar por uma dor tão grande? Os outros pensavam, não é possível, isso era para ser bom para todo mundo, agora querem destruir o que é bom, cada um segundo o seu nível evolutivo. O fato é que naquele momento estavam todos sofrendo de dor e de desapontamento. Eles estavam tristes. Como pessoas humanas, eles não entendiam qualquer outra vitória que não fosse a vitória da terra. E o que seria a vitória da terra na visão deles para Jesus? Jesus ia botar todas as coisas erradas, ele ia fazer certo. Eles iam parar de pagar impostos, eles iam parar de ser humilhados, eles iam viver mais felizes, os judeus teriam casas melhores, alimentação melhor, iam ter trabalhos melhores, a vida ia ficar assim, humanamente falando. Não seria a mesma coisa que a gente ia pensar? Se Jesus viesse, ele ia acabar com essa guerra, ele ia parar com a injustiça, ele ia arrumar isso, ia arrumar aquilo, a política ia ser diferente. Nosso pensamento é humano. O deles também era. Então, nos pensamentos humanos que eles estavam, eles só conseguiam enxergar as coisas e as vitórias aqui da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, convidava-os. Ele dizia, na verdade, eu vos digo que vós chorareis e lamentareis, mas o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Não foi uma vez só que ele falou para eles. Cada vez que acontecia alguma coisa errada nas viagens deles, quando eles voltavam, eles só tinham reclamação, Jesus, mas não foi certo aquilo que aconteceu. Faziam igual crianças fazem com seu mestre. Talvez nós também, mas vamos pensar deles. Quando eles voltavam, eles diziam, Jesus, mas a gente se esforçou tanto, a gente foi até lá, a gente fez isso, fez aquilo, eles jogaram pedra em nós, cuspiram na nossa cara, fizeram isso, fizeram aquilo. Eles vinham com aquele chororô, chororô. E Jesus dizia, mas não tem problema. E eles diziam, mas como que não tem problema? Nós estamos só levando bem, como que não tem problema? Eles nem entendem o que a gente está falando e a gente vai de novo, e faz o bem de novo, e faz de novo. E Jesus sempre dizia, isso não é um motivo real de tristeza. Mas como não, Jesus? E cada vez ele falava a mesma coisa. Essa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido a um madeiro destinado aos infames. Não era assim? Quem é que era pregado na cruz? Olha só, os sem vergonha, aqueles que tinham cometido alguma coisa grave contra a sociedade. E como é que um mestre dos mestres ia ser preso, pregado numa cruz? Não era só para aqueles que tinham má conduta? Por que que ele tinha que ser pregado na cruz? Por quê? Que os discípulos tinham que ser debandados? Por que que tinha que ter perseguições sem conta, martírios, lágrimas? É uma pergunta que todos nós, os cristãos, fazemos. Por mais que a gente queira entender essa lógica do Evangelho, ela é meio estranha, não é? Por que que a pessoa tem que sofrer para ser feliz? Por que que tem que acontecer tanta coisa para a alegria vir? Não é assim que a gente pensa? Ergue a mão para mim quem pensa assim. Ninguém, meu Deus. É difícil para a gente entender, porque o nosso raciocínio ainda é humano. A gente não virou anjo ainda. Alguém aqui virou anjo? Já sentiu a pontinha das asas saindo aqui nas costas? Na hora de tomar banho não sentiu ainda? Então não somos anjos ainda. A gente não aprendeu ainda a estar num nível evolutivo alto. Então é difícil entender a dor. E Jesus sabia disso. Tanto é que ele ficava falando, cada vez ele dizia, porque é difícil, quando a gente não chegou nesse nível, é difícil de a gente entender. Quando a gente nunca viu uma coisa, é difícil entender. Dizem
Agora eu vou entrar lá na história, que quando os índios viram as caravelas, a gente já ouviu essa história, né? Eles não enxergavam. Vocês já ouviram isso? Os índios viam as caravelas dos homens brancos chegando e não enxergavam. Eles só foram ver que eram pessoas quando saíram as pessoas das caravelas. Porque aquilo que a gente nunca viu é difícil do cérebro interpretar. O nosso cérebro é treinado para fazer associações. Então, se você já viu alguma coisa parecida, ele associa. Ah, lembrei. Ah, já vi uma vez. Ah, eu sei como é. Vi num documentário, vi no Instagram. Vi... Ah, tá. Se você nunca viu, você não sabe. E tem dificuldade para entender. A gente nunca foi anjo. Se a gente já tivesse sido anjo alguma vez, teria mais fácil esse raciocínio em nós. Nós nunca fomos. Nós estamos evoluindo bem devagarinho, um passinho por vez. E estamos aprendendo. Eu costumo pensar, e fico bem feliz com isso, que nós somos estagiários. Estagiários aqui na Terra. Ah, mas a gente já viveu quantas vidas aqui na Terra? É, mas a gente ainda está em fase de estágio. A gente está aprendendo como é que faz. Nenhum de nós aqui sabe viver bem aqui na Terra, porque a gente reclama, tem decepções, fica frustrado sim. Se pensar só no dia de hoje, quantas frustrações você teve, quanta coisa que te deixou irritado, quanta reclamação você já fez no dia de hoje. Não sei vocês, mas eu, meu Deus do céu, eu reclamei do frio, do calor, eu reclamei de tudo. Do sol, tava chovendo, eu tava reclamando da chuva, fui trabalhar de guarda-chuva. No meio-dia veio aquele solão, eu tava com enxaqueca, esse sol, mas reclamei de tudo hoje, da temperatura, da pressão, do ar, de tudo. E a gente é assim, a gente tá estagiando ainda, aprendendo como é que faz. E o que Jesus colocou para eles seria muito importante porque eles iriam passar depois. Porque não era para eles caírem num buraco sem fim. Agora perdemos o mestre, estragou tudo, acabou a nossa vida, foi tudo por água abaixo. Jesus não queria que eles fizessem isso e não quer para nós isso ainda. Ele coloca a importância do sofrimento porque, gente, pensa bem como a gente é teimoso. Uma pessoa teimosa só aprende sofrendo, não é assim? Porque se a pessoa é dócil, ela aprende com uma fala. Se a pessoa ela tem um intelecto mais maleável, se a pessoa diz, não faça isso que tu vai se arrepender, ela leva em consideração. Será? Mas acho que não vou fazer mesmo. Se ela é torrão, cascudo, ela vai dizer, faço, por que não? Vai lá, faz e se arrepende. Quando a gente é pequena, a gente leva várias advertências. Não coloca o dedinho aí, vai queimar, não é assim? Aí é perigoso, não põe o dedo na tomada. Eu enfiei um prego uma vez na tomada. Pensa o choque que eu levei. Bem assim, tinha 3 anos, minha mãe lavando as paredes da casa, eu achei um prego e achei um buraquinho para colocar o prego. Levei um choque e sim, fui socorrida por um vizinho que teve a feliz ideia de me enterrar. Me enterrou até o pescoço. Olha que loucura. Enfim, estou aqui salvo, podendo falar para nós. A gente faz loucuras, a gente faz esse tipo de loucura, faz outras também. E Jesus sabia que era assim. E ele não queria que eles caíssem lá na tristeza, depressão. A tristeza e a depressão só nos leva para um lugar ruim e paralisa. O que ele queria é que, sabendo que as coisas vão acontecer, que eles tivessem a coragem de se defender, de sair desse lugar de não posso fazer mais nada, acabou, é o fim. E que eles tivessem condição de melhorar. E com alegria. Ele pedia coisas bastante difíceis e continua pedindo para nós. Por isso que ser cristão não é fácil. Ser espírita não é fácil. Qual é a base do espiritismo? Se a gente fosse resumir numa frase só o que é ser espírita, é simplesmente ser melhor do que já foi. Ser hoje melhor do que já foi ontem, ser amanhã melhor do que foi hoje e continuar eternamente melhorando. Não é assim? Essa é a simplificação da nossa doutrina. Seja melhor. Ou seja, é difícil. Porque para a gente melhorar,
a gente vai contra as coisas do mundo. Enquanto o mundo inteiro está dizendo que é bom isso, Jesus vem e diz, não. Enquanto o mundo inteiro diz assim, seja a última palavra, erga a tua voz, fale, impera, bota o teu desejo, faça, seja grande. Jesus vem e diz, não, entenda o outro, perdoe, você vai ser mais feliz. A vida é melhor se você concordar, entenda a deficiência do outro. Jesus fala o contrário do que a nossa condição humana pede. Jesus disse, não é na riqueza que você vai ser feliz. E a gente humanamente olha e diz, mas como que não? Se eu tivesse na riqueza, não estava passando frio, não tinha que acordar tão cedo, não precisava isso, não precisava aquilo, podia fazer isso. É claro que eu quero a riqueza, eu quero a beleza e eu quero tudo. E Jesus vem e fala as coisas ao contrário. É difícil de a gente entender. E nesse caso aqui ele estava indo além. Ele estava explicando que do sofrimento vem a alegria. Para aqueles lá que já estavam um pouquinho mais preparados que nós, eles tinham condições, envergadura moral para suportar dores maiores, que a gente ainda não tem. Ninguém sofre uma provação maior do que a sua capacidade de entendimento. Ninguém vai sofrer uma dor tão grande que derruba e não tem condições de aproveitar. Entenderam isso? Eu vou falar de novo. Não existe prova maior do que a tua capacidade de suportar. Então entenda, se está na tua vida, primeiro, é teu, é herança tua, foi você que deixou essa semente espalhada por aí, você já plantou. Mas isso não quer dizer que você tenha que sofrer, ficar paralisado da dor, da tristeza, do karma, do drama. Não. Jesus nos ensina que é no sofrimento que a gente aprende. Porque essas plantações que a gente já fez, de dor, amargura e sofrimento, em algum momento elas vão dar seus frutos. Que pena que a gente plantou isso antes. Que pena. Mas chega um momento que o conhecimento chega até nós. E a gente diz, chega de plantar espinho. Parou. Não vou mais plantar. Não quer dizer que a semente já plantada não vai vir, entendemos? Faz assim pra mim só pra ver se a gente tá acompanhando. Não quer dizer, mas agora eu sou bonzinho, é segunda-feira, frio que dói, tudo molhado lá fora, eu vim aqui pegar um passe, eu vim aqui rezar, eu quero melhorar, eu sou bonzinho. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu não judio mais de ninguém, não falo mais mal de ninguém, tomara que seja verdade. Eu não faço mais mal pra ninguém, não tiro mais vantagem, não faço mais nada de ruim. Não tá mais plantando, ótimo. Mas a tua colheita ainda está por vir. Graças a Deus, a gente não se lembra exatamente o que plantou por aí, graças a Deus. Porque senão a gente ia ter vergonha, não ia ter condição de seguir, ia ter um empecilho grande, porque a gente cai muito fácil no remorso. Então, graças a Deus, a gente não sabe o que plantou. Mas a colheita é nossa. Ninguém colhe a plantação de outra pessoa. A gente só colhe a nossa própria plantação. Tomara que junto com a plantação de espinheiro, a gente tenha plantado umas florzinhas cheirosas também. Tomara que a gente tenha plantado umas frutinhas para poder aproveitar por aí no caminho. Tomara que a gente tenha plantado coisas bonitas e boas. Mas se não fizemos até agora, pelo menos que a gente tenha essa consciência, não plantar mais o espinheiro. Para que dificultar o caminho para frente? Para que plantar mais um mal no teu caminho? É necessário que a gente entenda as duas coisas. E se o sofrimento vier, porque ninguém está livre dele, pode ser que nesse momento você esteja num período bom, mas em algum momento você sabe que o sofrimento vai vir. E não é porque Deus é ruim e quer que a gente sofra, que Ele tenha prazer de ver a nossa carinha triste chorando. Não, longe disso. Mas a gente precisa aprender. Nós somos estagiários. E como estagiários é a aula prática. E nessa aula prática nós precisamos colocar em prática o conhecimento já adquirido. Nós precisamos entender da necessidade de plantar o bem agora para poder colher o bem.
Ah, mas a minha vida não está nada boa. O meu marido é ruim, meus filhos... É aquela lista, né? Todas as coisas que não estão funcionando na vida. E a gente quer coisas melhores, situações melhores, pessoas melhores. Então, pare de plantar o mal e comece a plantar o bem. Comece a ser você a melhor pessoa lá da tua casa. Comece a ser você a pessoa gentil do seu trabalho. Começa por você ser a pessoa boa da rua. Começa por você fazer o bem. É isso que Jesus dizia para eles. Que esse sofrimento que entra agora na tua vida, que ele não seja uma motivação para você parar e ficar chorando. Que ele seja uma motivação para você ficar alegre. Eu já estou resgatando, eu já estou colhendo. Depois da colheita, para. Todo mundo que trabalha com plantação sabe, depois da colheita é hora de limpar o solo, começar nova plantação. Jesus queria dizer isso com todas as forças e ele falava assim em parábolas, porque sabia que a nossa capacidade era muito pequena de entender. Se você já está na fase do sofrimento, é porque você já está na colheita. É simples, não plante mais o mal. Plante o que você quer colher, é a tua chance, a tua lavoura já está colhida, você já está colhendo. A terrinha já está preparada para receber novas sementes. O que você quer colher na próxima colheita? Ah, mas a próxima colheita vai ser só na outra vida? Não! As coisas estão tão aceleradas nesse mundo, não é? As coisas estão tão rápidas que a gente faz agora e já está colhendo ali daqui a pouco. De bem e de mal. Tem uma palestra do Divaldo, um desses eventos grandes que ele foi, que ele coloca que as pessoas dizem assim, as pessoas espíritas, ah, mas o que será que eu fiz lá no meu passado para estar colhendo isso hoje? E ele diz, que engano, nós estamos colhendo agora o que nós acabamos de plantar, é dessa vida mesmo, não precisa nem ir lá nas vidas passadas, quando eu era fulano de tal lá, mas estamos em época de transição planetária, é o que você fez ali há 2 anos atrás, há 6 meses atrás, na semana passada, já está colhendo já, não está esperando, ficando guardado para a próxima. Então plante coisas melhores. Se você está nessa fase de sofrimento, lembre do que Jesus disse, é nessa fase que você tem que ficar alegre, sabe por quê? Porque você quer a alegria daqui para frente, você quer o bom, você quer fazer o certo, e fique feliz, bem-aventurado mesmo, porque se você já está colhendo, é sinal que a tua plantação está bem próxima. Ninguém consegue plantar onde já está plantado. É impossível. 2 coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se você já está colhendo, você já está liberando espaço para plantar coisas. Plante coisas melhores. Faça o melhor para você e entenda que o sofrimento ele não é uma punição. Mas você pode tornar uma punição. Se você fica se lembrando constantemente, reclamando constantemente e culpando os outros, parou o crescimento. Se você vai para outro lado, fica remorso, remorso, remorso. Por que eu fiz? Por que eu falei? Por que eu deixei de fazer? Por quê? Não anda. Remorso não faz ninguém evoluir. Sofre bastante. Mas não evolui nada, não adianta. A colega estava lendo aqui na frente sobre a evolução da gente tem que ser feita com atos de serviço, atos de amor. O Chico falava que a gente só evolui na água, ele dizia, ou chorando ou suando. Ou você está sofrendo para evoluir, ou você está trabalhando para evoluir. Qual você prefere? Qual tipo de água você prefere? A lágrima ou o suor? É claro que conscientemente a gente deveria escolher o suor, porque quer dizer que você pode trabalhar pelo bem e resgatar aquilo que você já fez. Lembram daquela frase bem célebre? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Às vezes a gente fala as coisas e não pensa direito. Pense aí, se você faz um bem, Jesus prometeu, um bem que você faz por amor, por vontade, um bem feito por você, cobre um monte de coisa errada que você já fez. Olha que legal, por que a gente não faz?
Não vou fazer. Vão me chamar de bobo de bom. Não sou bobo. Como a gente é bobo pensando assim? É pra você. O bem é sempre pra você. Não, mas eu tô ajudando ele. Vem lá no meu portão, pede comida, por que não vai trabalhar? Se eu trabalho o dia inteiro, eu tô agora cansada. Pensamentos meus, tá? Tô falando coisas que eu penso. Quando a pessoa chega lá no portão e quer comer antes de mim. A pessoa viu que eu estacionei lá, cheguei do serviço, tô cansada, quero comer. A pessoa bem faminta, né? Daí eu chego em casa, quero comer. Daí chega lá, a pessoa quer comer antes de mim. E quer comida pronta. Eu nem fiz pra mim ainda tenho que dar comida. E a pessoa ainda diz, eu espero aqui. Ai, me dá uma raiva. É uma coisa que me ataca. Mas pense aí na tua vida, as coisas que atacam você. E entenda, é uma chance de você progredir. É uma chance de você melhorar. Ai, tem tanta coisa que irrita a gente, mas são as chances que a gente ganha de melhorar. Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Faça um ato de amor. Faça pelo teu próprio bem. Evolua e entenda, o sofrimento vai vir, não seja infantil, que às vezes a gente é tão bobo, né? Pensa assim que é felizes para sempre, historinha da Cinderela. Ninguém nasceu para ser feliz para sempre. Não dá, não é compatível com o nosso nível de evolução. O feliz para sempre é só para espíritos que já alcançaram esse nível de bem. E o que é esse nível de bem? De fazer o bem, viver o bem, pensar o bem, nem ousar pensar o mal. Nossa, está bem distante de nós ainda, porque nós somos estagiários. E como estagiários, o nosso salário é um pouquinho mais baixo. As nossas lutas são maiores, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar no felizes para sempre, mas só se passar por essa fase, só se fizer bem esse caminho. Então faça, entenda isso. Quando o sofrimento chegar, entenda, é temporário. Todo sofrimento foi feito para ser temporário. Agora, se você quiser, você pode prolongar eternamente. Depois daquele dia que o meu irmão roubou as terras de mim, estou inventando aqui uma coisa, roubou as terras de mim, o pai tinha deixado para nós dois e ele roubou, tô falando coisa de livro, tá? E ele roubou as terras de mim e aí eu adoeci. E fiquei com ódio, e não consegui pegar dele, e ele foi sem vergonha. A pessoa tem um sofrimento assim, ela poderia se liberar desse sofrimento, mas ela faz questão de manter. E conta para todo mundo, e para cada um que ela conta, ela sofre de novo, e sofre de novo, e sofre de novo. Acaba desenvolvendo uma doença física, uma doença mental, e prolonga o sofrimento até não ter mais fim. Às vezes desencarna, vira obsessor do outro. Entendemos isso? E é assim que acontece. Vai lá cobrar ainda do outro e fica atrapalhando a vida e fica bem? Não! Vocês acham que o obsessor é feliz? Vocês acham que o obsessor está no teu pé aí cobrando as coisas e ele está bem contente? Claro que não! Quem é que fica contente atazanando a vida do outro? Quem está ali impertinente, quem está ali incomodando, não está feliz. Então entenda de uma vez por todas, não vire obsessor de ninguém. Por mais que o sofrimento venha na tua vida, por mais que você pense, é injustiça, entenda, não existe injustiça. Não existe injustiça. Enquanto o RH divino estiver soberano, forte, ele será justo. Não existe erro. Tudo que tem na tua vida foi você mesmo que plantou. Ninguém jogou um aviãozinho, ai, caiu ali, desculpa, caiu ali, você vai ter que enfrentar agora. Não. Todo sofrimento que vem, toda aprovação, expiação, é aprendizado para você. É resgate do que você já fez. É um aprendizado para você mesmo. E depois que você aprende, não precisa mais passar pela lição. Se você aprender uma coisa bem aprendidinha, não precisa mais passar pelo aquilo. Se você aprendeu a não roubar mais, vou dar um exemplo aqui, fictício. Aprendeu, passou por tudo, foi ladrão, foi sem vergonha, foi estelionatário, foi tudo. De uma vida, de outra vida, de outra vida. E de repente em alguma vida decidiu, não, cansei de sofrer, não vou mais fazer isso. Aprendeu. Nunca mais vai perder nada. Ninguém vai mais usar de roubo para você. Nada de teu vai se perder. Cada vez que cessa a causa, cessa o mal. Somos capazes de entender isso?
Se esse mal ainda existe na tua vida, você ainda é traído, as pessoas ainda ridicularizam você, você ainda é mal falado, tô falando coisas que doem assim na gente. Se ainda acontece coisas ruins na tua vida, é porque você ainda não aprendeu a lição. Quando você aprender, não tem mais essa lição. Você já aprendeu, mas tem que aprender bem aprendido. E depois que aprendeu bem aprendido, vem a prova. Se você passar na prova, ótimo, não acontece mais na tua vida. Porque tem algumas pessoas no mesmo lugar, na mesma rua, que são saudáveis, e outras que são muito doentes, moram na mesma rua. Uns podem dizer, mas também aqui é tão úmido, é tão ruim, essas paredes que vivem cheia do fungo e mofo e não sei o que, a pessoa fica doente. Na mesma rua, no mesmo terreno, outra pessoa pode estar muito saudável, dizendo, olha, apesar dessas coisas que acontecem, tá tudo jóia, tudo bem. Apesar da temperatura, minha pressão tá boa. Apesar, entendem? Quem já passou pela prova, quem já teve o aprendizado, não precisa mais passar pela dor, pelo sofrimento, pela desgraça. É isso que Jesus colocou para eles, só que eles passariam por coisas bem pesadas. Talvez nós não precisemos dessas coisas tão pesadas, porque a gente já vem ao longo das existências aprendendo e depurando e aprendendo um pouquinho e mais um pouquinho. Talvez não tenha martírio para nós. Talvez nenhum de nós aqui vai ser pregado na cruz, enforcado, decepado. Essas coisas aconteceram com eles. Talvez ninguém de nós precise passar por nada disso. Vai ter uma vidinha mediana, sem grandes apogeus nem grandes desgraças. Vai ter uma vidinha boa. Ora triste, ora feliz, ora triste, ora feliz, mas vai ser boa. Entenda, na hora que está infeliz, vamos dizer que é aquele momento onde a tristeza acontece, onde o sofrimento acontece, onde a prova está acontecendo, é um momento do aprendizado. Fica feliz. Fica feliz, Jesus tinha razão. É no momento do aprendizado que você está tendo a tua condição de subir. Mas subir para quê? Gente, a gente sabe. Quem evolui mais, fica mais feliz. Os espíritos mais felizes são aqueles que passaram pelo aprendizado. Você pode levar milhares de anos para passar pelo aprendizado, ou ir bem rápido. Depende de você. Depende do tanto que você se esforça para melhorar. Se esforça para não falar mais mal dos outros, se esforça para não falar mal do governo, se esforça para não assistir tanta notícia ruim, para não encher a cabeça de pensamento ruim, se esforça para falar o bem, espalhar o bem por aí, se esforça para ser bom onde está, se esforça para sorrir, se esforça. Entendem? Que as nossas conquistas que são maiores são na base do esforço, nada vem de graça. E para encerrar, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. Todos nós que já vivemos aqui na Terra sabemos que as gerações passadas sofreram fisicamente mais do que nós. Era mais frio, a comida era mais escassa. É só lembrar as histórias que os avós contam. Tudo era mais difícil antes. E o que a gente percebe nitidamente? Eles eram mais felizes. As universidades que tratam desse assunto felicidade, já faz uns 10 anos que esse assunto é o top das galáxias. Todo mundo quer estudar felicidade. Por que uns povos são mais felizes e os outros são tão tristes? Por que a tristeza está assolando o mundo? Por que a depressão toma conta? E sabe qual a conclusão que chegaram? Que cada vez mais a vida está ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil, e a gente está ficando sem conquistas. E sem conquistas a gente fica infeliz. Acreditem. A nossa vida precisa de limites, a nossa vida precisa de horário, a nossa vida precisa de conquistas, a gente precisa ter desafios. Quando tudo fica fácil, a gente diz, ai, que tédio. E é natural do ser humano. As pessoas no mundo, eles fizeram um mapeamento, um estudo bem gigante. As pessoas no mundo, que são os povos considerados mais felizes, caminham mais, comem menos, fazem mais o bem, trabalham mais. Pegaram vários povos. O que eu achei mais incrível, aqueles que convivem mais, ou seja, que gostam de estar ajudando os outros, são os mais felizes de todos. Aqueles que trabalham até os 90 anos, vivem até 100, cento e poucos anos trabalhando.
ajudando, aqueles que comem menos, ou seja, não tem aquele prazer enorme de comer, porque a tristeza vem depois. Todos esses povos que são reguladinhos, esses povos que trabalham, que fazem, que se esforçam, ficam mais felizes. Então por que a gente quer ser feliz sem fazer nada? Por que a gente busca essa felicidade se Jesus já dizia desde aquele tempo: faça, trabalhe, faça amigos, preserve a tua paz interior. Sabe o que é isso? É o esforço que nós fazemos para ser melhores a cada dia. Resumo da ópera: se você quer ser feliz, entenda que sofrimento é alegria. Se você está ali no meio do sofrimento, na porta do sofrimento, está prestes a acabar, fique feliz. Nessa condição você vai conseguir plantar muito melhor. Mas seja consciente, plante coisas melhores para colher coisas melhores. Combinamos assim? Que essa alegria, que essa vontade de ser melhor, que essa coragem de fazer o bem por si mesmo e pelos outros permaneça conosco. E que a gente tenha essa vontade também, sabe para quê? Para poder ensinar os outros como é que faz. Não é botar o livrinho embaixo do braço, vem cá que eu vou te evangelizar. Não. É na vidinha normal mesmo. Ali onde você trabalha, ali na tua rua, que a pessoa pense: mas por que ele é tão feliz? Por que ela tá com essa carinha, até parece que não tem problemas? Hoje nós dois falamos de uma pessoa que está sempre feliz, parece que não tem problemas. E tem bastante. Mas essa pessoa está sempre ajudando, está sempre naquele esforço de fazer mais, fazer melhor. E a gente precisa aprender isso. Jesus disse para aqueles lá, os discípulos dele, serviu de lição para nós e ainda serve de lições para nós. Continue, faça o bem, não se desespere, vá por aí, seja a florzinha do dia. O Chico gostava de colocar que o lírio, sabe aquele lírio, aquela flor bem linda, bem cheirosa? Nasce embanhado. Não tem lírio que nasce num canteiro bem preparado. Tem que ser um charco, tem que ser banhado. A terra tem que estar bem ruim mesmo, que a gente nem gosta de pisar. É lá que o lírio nasce. Seja você o lírio de onde está. Ah, mas lá no meu trabalho é horrível. Lembre bem, você pode ser o lírio de lá. Ah, mas na minha família tu não conhece meus parentes. Meu Deus do céu. Se você conhecesse a ver, não tem condição de ser feliz. Lembre do lírio. Se você está num charco nesse momento agora, está no meio do banhado, se sente assim, saiba que você pode ser o lírio de lá. Lindo, cheiroso, espalhar o bem por aí. Que assim seja. E antes de devolver a palavra para o Maurício, nós vamos fazer a propaganda do nosso canal. Sabe que a gente posta todos esses vídeos no canal, no YouTube. Para quê? Para divulgar essa doutrina maravilhosa que nos ajuda tanto. Não tem um dia que a gente sai daqui que não sai melhor do que entrou. Não tem como ouvir uma palestra, uma coisa do bem e não ficar melhor. Então que essa palestra, que esse tema, que essa boa nova se espalhe por aí. E para lembrar vocês disso, esse cartãozinho tem o nome do canal para vocês não esquecerem, é Pílulas de Renovação. Esse canal só tem palestra espírita. Ele é feito para divulgar mesmo. Entre lá. Se você já é inscrito, ótimo, inscreva alguém. Outra pessoa. Se você não é inscrito ainda, se inscreva lá, porque o canal precisa ter força. Se não tem força, se tem pouquinho inscrito, o YouTube entende: não, esse conteúdo pode ficar aí parado mesmo. Se vai crescendo, se tem mais inscritos, o YouTube como empresa espalha essa boa nova por aí. E aí a gente não precisa ficar mandando, enviando para as pessoas. Ele mesmo manda. Faça isso pelo bem, você pode ser coautor desse bem. Embaixo tem outro canal que não fala sobre espiritismo, mas está ali dentro, para as pessoas que têm medo de nós, sabe? Às vezes a pessoa acha que a gente é macumbeiro, coisa assim, não tem coragem de assistir, Deus que me livre, essas coisas espíritas. Aí tem um outro canal que eu falo de beleza, de bem-estar, de vontade de viver, e vou colocando ali dentro os temas de uma maneira mais sutil. E agora nós temos uma novidade, a gente colocou também os podcasts, colocamos no Spotify um canal que também chama Pílulas de Renovação, para que você deixe ligado lá e vá fazendo outras coisinhas. A gente soube por uma pessoa que gosta das nossas palestras, e ela falou assim: por que tu não põe no Spotify? Porque daí eu deixo ligado lá, fico fazendo a minha faxina e fico só ouvindo. Não, boa ideia, a gente começou a colocar. Então, entre, se cadastre, vamos ajudar a espalhar essa boa nova.
Atrás do cartãozinho tem uma mensagem. Considere que essa mensagem é do teu anjo para ti. Que assim seja.